Esta é a nossa aula Pequenos Grupos, Comunhão e Ação, parte 1. Por que Comunhão e Ação, parte 1? Porque temos a segunda aula, que é a parte 2. Dividimos essas duas aulas porque uma demonstrará plenamente como deve funcionar um pequeno grupo no seu lar em relação à comunhão. Testemunhos, orações, louvores, enfim, momento de confraternização. Mas a próxima aula iremos falar sobre a ação do pequeno grupo, a vida ativa dos pequenos grupos. Ambas são necessárias. Sem uma, sem a outra, o pequeno grupo não será um pequeno grupo saudável. Então prestamos atenção para essa primeira parte, que será uma aula de grande incentivo aos pequenos grupos. Nada melhor que nós primeiro iniciarmos com a explicação do que diz o Espírito de Profecia. Ellen White deixou para nós várias instruções, a qual com certeza nos dará o norte, o rumo necessário para a Igreja de 27º dia em relação aos pequenos grupos. Nós começamos com o texto principal de todos os seus escritos em relação aos pequenos grupos, a qual diz: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Então aqui podemos ver que ela fala que todo esforço da igreja, toda a frente missionária deve ter como base a formação dos pequenos grupos. Os pequenos grupos é para ser realmente a estrutura básica da igreja. O outro texto que ela diz, mais ou menos assim: formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Nesse outro próximo texto ela diz assim, que os pequenos grupos realmente é um meio de maior atração para o Evangelho. Olha só o que ela diz: a apresentação de Cristo na família e em pequenas reuniões em casas particulares é muitas vezes mais bem sucedida em atrair as almas para Jesus do que sermões feitos ao ar livre, as tubas em movimento ou mesmo em salões e igrejas. Então você vê que o meio de tornar os pequenos grupos um grande ganhador de almas realmente é o melhor e o maior, até mais que igrejas. Esse texto também ela se refere a um outro aspecto importante dos pequenos grupos. Ela diz assim: nessas pequeninas reuniões o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Aqui ela está dizendo que, referente à promessa de Cristo, ao qual ele diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A bênção de Cristo ao estar no pequeno grupo é a grande bênção eclesiástica, qual nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O maior desejo de Cristo, primariamente para a sua igreja, é a formação do pequeno grupo do lar. Ou seja, esse próximo textos, eles são muito importantes para a compreensão da igreja em pequenos grupos. Para as grandes igrejas, ela diz assim: se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem pequenos grupos a fim de trabalhar. E para as igrejas pequenas, ela diz assim: se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Às vezes as pessoas perguntam assim, quando estou realizando alguma palestra, algum seminário sobre pequenos grupos, perguntam: e pastor, e a igreja já é grande? Divide em pequeno grupo ou começa num grupo protótipo? Nós vimos aqui que o ideal é que se organizem a igreja dividindo em pequeno grupo. Quando nós temos uma liderança amadurecida em relação a esse ideal, no plano de Deus, é que essas igrejas sejam todas grandes, não importa o tamanho, serem divididas em pequeno grupo. Convém que elas se organizem dessa maneira. Não precisamos ficar sempre aguardando a formação de um grupo protótipo para depois desencadear. Mas também pode começar com um grupo protótipo, se esse realmente for a única maneira para iniciar. Mas temos, como ministro, desenvolver a igreja como um todo já em pequenos grupos. E aqueles grupos pequenos, aí você vê que a formação de pequeno grupo é a base. Ela continua dizendo que mesmo que houver 2 ou 3 em seu nome, ali organize no grupo de obreiros. Tudo no plano de Deus tem seu objetivo. Quanto mais ainda para a formação da sua igreja e em pequenos grupos. Vamos analisar agora quais são os 2 principais objetivos na formação de um pequeno grupo.
Vamos analisar. Os dois objetivos são crescimento espiritual e evangelismo. Falando de crescimento espiritual, por que o crescimento espiritual? Porque tanto para os membros do pequeno grupo não adventista, quanto também aos membros adventistas, todos crescerão espiritualmente. Tanto para com a vida dentro do pequeno grupo ali naquela reunião, a qual, como vocês vão ver nos próximos slides, a explicação, é composto de elementos de edificação completa. Não é como uma classe bíblica ou um sermão na igreja. É algo que realmente cresce e faz desenvolver a espiritualidade de todos. O evangelismo, nesse objetivo, nós do pequeno grupo desenvolvemos um alcance na evangelização, tanto para com os batizandos, quanto para com os de fora, no trabalho do pequeno grupo, na evangelização, quanto principalmente evangelizando aqueles não adventistas que formarão o pequeno grupo também. Então, realmente, ele tem esses objetivos que alcança num dinamismo sem igual para com a igreja. O que são pequenos grupos? O que são pequenos grupos? Começo dizendo que são 2 reuniões semanais, uma para comunhão e a outra para ação. Como vos falei no início dessa nossa palestra, desta aula, que o pequeno grupo saudável deve ser composto de 2 elementos, comunhão e ação. A comunhão, vocês vão ver logo em breve, nessa mesma aula, elementos que o compõem ali naquela reunião na casa, propriamente dito. A próxima aula que vou falar sobre a ação, a vida ativa do pequeno grupo. Então, um pequeno grupo deve ter pelo menos 2 encontros semanais. Nós vemos em Atos capítulo 2, na experiência da Igreja Apostólica, que a sua reunião dos pequenos grupos eram feitas de que maneira? Todos os dias. Então, realmente, nós não podemos limitar os pequenos grupos como sendo apenas nessas 2 reuniões. Mas, pelo menos, para ser um pequeno grupo saudável, ele precisa ter essas 2 reuniões. Segunda característica, tem a duração aproximada de 1 hora. Então, realmente é um tempo já na experiência da igreja em pequenos grupos, sendo um período saudável. Isso também não é uma imposição férrea. Até quero parar para dizer sobre isso. Pequeno grupo, para ser forte, saudável, não pode ser baseado em regras rígidas, mas também deve ser de forma organizada. Então, duração de 1 hora dá um elemento sempre do gostinho de quero mais, né? Terceiro elemento, tem um líder, um associado, um anfitrião. Toda organização deve ter uma hierarquia, e a hierarquia básica para uma igreja em pequeno grupo é de pelo menos de 2 ou 3 pessoas. Um líder que dirigirá a reunião, que coordenará a reunião, o associado que vai estar sendo discipulado por esse líder e que futuramente, na multiplicação, assumirá a nova liderança, e também um anfitrião, é aquele que recebe em sua casa o pequeno grupo, que também poderá ser um dos líderes, nada impede. Quarto elemento que caracteriza um pequeno grupo: os membros definem os dias, local e horário das reuniões. Ou seja, é importante que antes que haja a primeira reunião do pequeno grupo em si, é importante ter uma reunião de organização, a qual eles possam assim definir dessa forma o dia que fique bom para todos estarem indo, local e horário. O quinto elemento: reúnem-se por um período de pelo menos 6 meses. Ou seja, 6 meses, de acordo também com a experiência da igreja, realmente tem sido um período em que tem sido comprovado se aquele lugar realmente dá certo. E, logicamente, 6 meses é se o grupo não conseguir se estruturar bem. Mas se ele se desenvolver bem, ele pode ficar normalmente no período de 1 ano. Então, 6 meses a 1 ano é um prazo muito bom para o pequeno grupo desenvolver-se as 4 características de um pequeno grupo saudável, que também será uma aula futura que eu estarei demonstrando com nossos maiores detalhes. Vamos falar agora sobre a organização dos pequenos grupos.
como iniciar um pequeno grupo, como desenvolvê-lo, para começar já logo bem, para que ele possa crescer. O início é importante para a sua formação. Vamos falar então sobre essa organização. Vamos falar então sobre a organização dos pequenos grupos. Esta é uma reunião a qual se reunirá para organizar o seu pequeno grupo. Então vamos falar de alguns detalhes importantes para preparar nessa organização. Primeiro elemento entre os 4 é preparar uma lista com o nome dos que se inscreveram. São 8 membros adventistas inicialmente. Por que eu falo aqui uma lista com o nome dos que se inscreveram? Na inscrição feita pode ser pelo menos de 2 maneiras. Uma delas, a qual eu já falei no início da nossa aula, é quando o pastor ou o primeiro ancião ele reúne toda a congregação e divide toda a igreja em pequeno grupo, como nós falamos do texto citado por Ellen White. A segunda maneira é aquela a qual eu, por exemplo, eu quero ter um pequeno grupo em casa. Então eu vou reunir e inscrever 8 pessoas, 8 irmãos da nossa igreja para começar um pequeno grupo. Eu vou falar com mais detalhes sobre essa questão dos 8 membros, chegando a atingir o ideal de 12 membros, quando eu for falar sobre os 4 características de um pequeno grupo saudável. E aí eu vou entrar com mais detalhes, porque 8 membros adventistas. Agora, o segundo elemento, cada líder combina com os membros do seu grupo o dia e horário da primeira reunião. Então, antes de iniciar a reunião, propriamente dita, de comunhão e tudo mais, esses membros, os 8 membros, eles vão estar combinando qual será o primeiro dia e o horário, o dia ideal para começar de uma forma oficialmente o pequeno grupo. Então é uma reunião de organização que vai estar preparando para a primeira reunião de comunhão, certo? Terceiro elemento, cada grupo pode escolher um nome, um hino, um verso bíblico, uma camiseta e uma bandeira para o pequeno grupo. Isso serve como um elemento de identificação para o seu pequeno grupo. Agora, o quarto elemento é que os membros definem os dias, o local e o horário das reuniões. Então isso demonstra que não é uma atitude arbitrária do líder ou do anfitrião, mas a qual insere todos os membros em comum acordo. Isso é importante para a liderança. Agora iremos falar sobre o voto de compromisso. Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que o voto de compromisso, se o pequeno grupo ele é a base de uma construção, de um edifício, que é a igreja como um todo, eu costumo dizer que o voto de compromisso ele é como se fosse o cimento dessa base. É ele que liga, é ele que consolida na existência do pequeno grupo. Então vou dizer agora cada um dos elementos sugestivos no voto de compromisso. Lógico que o grupo pode até chegar numa conclusão que precisa colocar um elemento a mais, a menos, mas essa tem sido a prática em quase todos os pequenos grupos e realmente tem dado certo. Primeiro elemento, chegarei a tempo para as reuniões. Ou seja, a pontualidade é um compromisso muito importante para qualquer organização. Se não houver pontualidade, o grupo irá desanimar-se, principalmente quando parte do líder. E sobre pontualidade, eu vou, daqui a alguns slides, vou falar sobre esse elemento também. Mas pontualidade é super necessário. Então, segundo elemento é, se faltar, avisarei. É lógico que existe elementos acidentais que pode acontecer de um membro do pequeno grupo se ausentar devido a algum compromisso imediato que aconteceu, algo assim acidental. Agora, faltar por faltar, o membro ele não deu satisfação, ele não avisou, não deu recado, aí sim ele faltou. E isso prejudica o pequeno grupo. Todos são importantes para o pequeno grupo. O pequeno grupo é um corpo, é uma família. E quando um falta, quando um se machuca, todos do pequeno grupo sofrerá. Então, eu devo estar presente. Se for necessário faltar, eu aviso antes. Eu devo dar o recado antes, ligando pelo menos para o líder ou para o associado, se caso não localizar.
e ter o feedback. Olha, eu vou estar indo para um casamento que vai acontecer tal, então dia tal não vou poder estar indo para o pequeno grupo. Ou seja, por mais que fisicamente, corporalmente ele não esteja presente, mas ele esteve ali de compromisso, de coração. Então, realmente é um elemento muito forte. E sobre esse aspecto aqui, do segundo elemento, se faltar avisar, e se um membro falta? E aí? Vai se dar importância a isso? Então, vou estar dando uma aula sobre o pastorado do pequeno grupo. E realmente, faltar numa igreja de 1000 membros, faltar um ou outro, a igreja não a percebe. Mas tendo apenas 10 a 12 pessoas, um faltando, não tem como não sentir falta daquela pessoa. Então por isso que o pequeno grupo ele é muito conservador, é um elemento muito conservador na igreja. E nós vamos falar sobre esse aspecto pastoral. Outro terceiro aspecto importante do voto é a qual o membro se compromete a dizer: ajudarei o grupo a ter uma experiência positiva. Sabe, quando as pessoas já entram com essa disposição de ser positivo, de ajudar, mesmo que não saiba, mesmo que não tenha muita formação e instrução, mas tenha boa intenção, um bom tato, sabe, tenha qualidade de respeito, paciência, vamos ver se vai dar certo, vamos tentar. Então isso tudo é importante para o pequeno grupo ser forte. Quarto elemento: participarei do evangelismo. Enfim, no pequeno grupo irá se descobrir com o decorrer do tempo, com a elaboração de testes, enfim, de instrução, os dons espirituais de cada membro. Mas todos os membros, dentro de sua capacidade, a qual Deus lhe deu, que é o dom espiritual, ele deverá participar do evangelismo. Seja na distribuição do folheto, seja na preparação do bolo, dos alimentos, seja também no cuidado do som, na pregação, na exposição da palavra, no louvor, né? Ou então na mensagem musical, enfim, todos os aspectos do evangelismo, todos os membros devem estar integrados. Quinto elemento: ajudarei o grupo a crescer e formar um novo grupo. Ou seja, quando o membro entra nesse voto, ele se compromete já para o crescimento do seu pequeno grupo, para nascer um novo grupo. O grupo já nasce pensando em gerar outro. Isso aí é muito forte e necessário, e o grupo deve ter esta maturidade. Agora, o sexto elemento é: nossa reunião será tal dia. Então você tem que definir qual dia da semana será feita as reuniões. O sétimo elemento, você só vai escrever o horário, e como nós já dizemos, 1 hora é o ideal. Então vamos dizer assim, das 7 às 8 da noite, né? Um exemplo. Outro é o período de reunião. O grupo já se compromete a se reunir pelo menos num período, como aqui você pode colocar 6 meses, de 1 ano e assim por diante. E ali escreve o nome. Quando for o elemento de escrever o nome, aqui vem uma sugestão muito importante. Ao colocar o nome de todos os membros, faça uma lista colocando ali os 12 espaços, a qual no dia da organização, repito, no dia da organização do seu pequeno grupo, ao se fazer a leitura deste voto, todos assinem, todos que se comprometerem. Somente aqueles que se comprometem no voto, ele se torna membro do pequeno grupo. Isso é importante frisar. Só se torna membro do pequeno grupo aquele que se compromete, aquele que assina o voto de compromisso. Então aqui todos são cientes. A minha sugestão é que você faça esse voto de compromisso pelo menos uma vez por mês. Agora que já todos assinaram, não precisa ficar assinando sempre. Você pode usar a mesma folha de voto de compromisso, ler cada um dos itens, cita, e agora, depois citou cada voto, ao momento de todo voto ser citado, você pede para os membros levantar a mão. Isso ratifica o compromisso. Mas se houver um membro, um visitante, e ele se comprometer, ele deixa agora de ser visitante e passa a ser membro do pequeno grupo, porque ele se comprometeu também. Isso é importante. Como é o programa de comunhão dos pequenos grupos?
Nessa continuação de nossa programação, vamos falar realmente como deve funcionar um pequeno grupo na sua casa, nos períodos de comunhão. E vamos fazer dessa forma, dividindo cada parte desta reunião. Como é o programa de comunhão? Então, essa elaboração, a estrutura que iremos apresentar não foi desenvolvida de uma forma aleatória, por imaginação própria, um estudo desenvolvido, invenção da igreja, não. Ela é baseada na instrução e no exemplo a qual o Espírito de Profecia e a Bíblia nos demonstra. Em Atos 2, capítulo 2, versos 42 e 47, com esse texto de Ellen White para a igreja, ela diz assim: o texto é que pequenos grupos se reúnam ao anoitecer ou de manhã cedo para estudar a Bíblia por si mesmos. Tenham um período de oração, a fim de que sejam fortalecidos, iluminados e santificados pelo Espírito Santo. Que testemunhos haveis de dar da amorosa convivência que mantiveste com os vossos cobreiros nesses preciosos períodos, buscando a bênção de Deus? Cada um conte a sua própria experiência em palavras simples. Então, assim como nós podemos ver no exemplo dado pelo Espírito de Profecia na Bíblia, vemos as 4 partes sendo completamente distintas: o estudo da Bíblia, oração, confraternização e testemunho. Então agora vamos colocar esses elementos de uma forma muito detalhada, e vocês vão perceber que qualquer pessoa, analfabeta ou não, poderá realmente desenvolver e liderar um pequeno grupo. Agora iremos apresentar a ordem das partes, o que deve ser iniciado primeiro e o que deve ser até o seu término, final. Sendo assim, tendo um ótimo aproveitamento de toda a programação do seu pequeno grupo. Vamos ver então cada uma dessas partes. A primeira parte seria recepção e louvor, com mais ou menos 10 minutos. Então você recebe, cumprimenta as pessoas e ele canta. Testemunho, 15 minutos. Dentro do testemunho pode ter envolvido planos de evangelismo, 5 minutinhos. Orações, 5 minutos. Com agradecimentos e pedidos, oração intercessória. O estudo da Bíblia, mais ou menos 15 minutos. E o período de confraternização, 10 minutos. Como você pode observar, a confraternização está dentro do programa de 1 hora. Então agora vamos explicar como deve realmente funcionar cada uma dessas partes. Prestemos atenção então. O primeiro elemento muito importante é a pontualidade. O líder deve chegar pelo menos 15 minutos antes da hora do início da reunião. Seu exemplo educará os demais. Deve a pontualidade ocorrer tanto para iniciar como para finalizar. Essa presença antecipada do líder para poder ajudar o anfitrião, junto com o seu associado, a organizar a sala, a preparar um ambiente, enfim. A sua pontualidade é um exemplo para os demais. Um líder que chega atrasado, demonstra não ter interesse pelo grupo, a não ter respeito pelos que chegam pontuais. Então, chegar para o líder não é chegar na hora. A programação começa às 7 horas, o líder está chegando às 7 horas. Não, está errado. É 15 minutos antes, pelo menos. Porque dessa maneira, o que acontece? Eles já podem chegar preparando o ambiente e já orando pelos membros. Então, o líder tem que ser uma pessoa muito pontual. 15 minutos antes não é chegar na hora, é chegar pontual. Não é chegar antecipado. 15 minutos antes, o líder que chega 15 minutos antes, ele não está sendo antecipado, ele está sendo pontual. Lembro de uma vez em que eu estava para dirigir uma comissão de uma igreja. Tinha marcado 2h30 da tarde com aquela igreja. E o que aconteceu? Cheguei lá, e olha que eu estava pegando carona. Cheguei 2h30, só não cheguei antes porque estava dependendo de carona. Mas só estava uma irmãzinha só. Ficamos 10, 15 minutos esperando. Não veio ninguém. Falei para a irmã, avisa para eles que eu só vou vir agora a próxima vez. Porque dessa maneira não dá para a gente começar a reunião, porque não vai ter o aproveitamento completo e eu não posso ficar aqui segurando o rapaz que me trouxe. E o que aconteceu? Quando marcamos uma outra ocasião, eles chegaram todos pontualmente. Então assim realmente deve ser o líder, pontual e cobrar a pontualidade. Primeira parte, recepção e boas-vindas. Gostamos de voltar a lugares onde nos recebem bem e onde sentimos que somos queridos.
Cada membro deve ser recepcionado e receber palavras de apreciação individualmente. Diferente da igreja, a gente dá muita ênfase só quem é visitante, porque se fosse para atender todos os membros, dependendo do tamanho da igreja, nós não teríamos culto. Mas não, no pequeno grupo tem essa qualidade. Todos são bem recebidos, seja membro batizado ou não, todos devem ser bem acolhidos. Com um aperto de mão, ou sorriso nos lábios, ou palavras amistosas. Tem poder cativante. Permita que suas atitudes contagiem os demais da forma mais positiva possível. Sabe, a Bíblia usa uma expressão chamada ósculo santo. Ósculo quer dizer beijo. Então, realmente, a cultura da igreja cristã apostólica era uma igreja que se beijava, que se cumprimentava. Sabe, hoje nós estamos vivendo num período onde há muita frieza, indiferença, materialismos. As pessoas, ou então com muita sensualidade. Não, nós cristãos devemos manter o respeito, a postura adequada, mas com calorosidade, com amor, afetuosidade, ser efetivo. Há pessoas que acordam de manhã cedo e não dão um bom dia, dizem assim, dia. Né? Não tem a proximidade mais. Então devemos realmente, às vezes o pequeno grupo pode ser o lugar onde ele encontra o amparo afetivo, onde ele receba carinho, o amor, dê um abraço gostoso, um abraço, não um abraço de tapinha nas costas como de sogra, mas aquele abraço aproximante que possa fazer ele sentir-se bem em nosso meio. Dessa forma, com certeza, o pequeno grupo será um lugar a qual se sentirá feliz e prazeroso. Então faça realmente desse momento da recepção e boas-vindas um momento muito especial também para o seu pequeno grupo. A segunda parte da programação são os cânticos. Então devemos fazer algumas coisas, evitar saturar este ou aquele cântico, né? Sempre cantando aquela música, sempre. Não, escolhendo e variando a cada semana cânticos que expressem e motivem louvor, gratidão, confiança, esperança e missão. Usando recursos, alguns recursos como playback, fitas de vídeo, violão, coletânea, e na área adventista, DVDs, etc. A igreja sempre elabora, muitas vezes, depende do campo, DVDs musicais. Então vamos aproveitar ao máximo. Sabe de uma coisa? Pode incluir também a mensagem musical, uma mensagem nesse momento de alguém do meio do pequeno grupo ou convidar alguém de fora. Mas seja criativo e desenvolva o louvor. O terceiro elemento são os testemunhos. E este aqui é um dos mais importantes elementos do pequeno grupo. Tanto é que em nossas igrejas, muitas vezes, devido a ter muitos membros, não desenvolve mais testemunhos. Você parece que diz assim, a igreja adventista não dá testemunho. Dá seu testemunho, mas dificilmente dá espaço para todos. No pequeno grupo, sim. O pequeno grupo é como uma família. Cada membro deve se interessar pelos demais. Devemos incentivar uma conversa informal, onde cada um possa falar como passou a semana e fazer pedidos de oração e agradecimentos. Então, assim, deve ser de uma forma muito bem conduzida, de maneira que todos falem com objetividade, de 1 a 2 minutos. Tem pessoas que, se você deixar dar o testemunho, começa a detalhar toda a situação. Os periquitos, o cachorrinho latiu. Não. Faz com que este membro vá direto ao ponto, mostre com objetividade o poder de Deus, a gratidão especial para com Deus, a maneira como... Por exemplo, vou contar o testemunho da minha conversão. Em 3 minutos pode estar declarando. Você também pode conduzir no momento de testemunho. Até já tive experiência no nosso pequeno grupo de casa. Você pode escolher um membro do pequeno grupo para que a semana seguinte dê um relato de 5 minutos do testemunho e os outros só façam pedido de oração e agradecimento. E assim você vai alternando. É uma maneira também, um exemplo de testemunho. Seja criativo, mas envolva todos no seu testemunho. O quarto elemento muito importante é a oração. É preciso dedicar tempo para a oração, que pode ser de 2 em 2, 3 em 3, individualmente em silêncio, dirigido por 1 ou 2 pessoas e coletiva, onde é permitida a participação de todos, em que cada pessoa, de forma breve, participa com 1 ou 2 frases de cada vez, orando por assuntos específicos, como cuidar para ter os elementos de oração que são louvor, confissão, petição, intercessão e gratidão. Então a oração é um momento em que há uma
comunicação direta com Deus de todo o grupo. São momentos preciosos, poderosos, de maior diferença dentro do pequeno grupo. Realmente é um momento da manifestação de Deus. Essa parte que irei falar agora é a apresentação das visitas. Nem sempre terá essa parte, mas enquanto houver visita, quando tiver uma visita, e olha só que estou dizendo visita pela primeira vez, então se deve desenvolver dessa maneira mais ou menos, assim, cada membro deve ser incentivado a trazer visitas dentre os parentes, vizinhos e amigos. Além da calorosa recepção dentro do programa, deve haver um momento em que o visitante é apresentado. Isso pode ser feito pela pessoa que o convidou, e os demais estendem um aperto de mão, dando-lhe boas-vindas ao pequeno grupo. Esses convites estendem-se na segunda fase do pequeno grupo, mas pode ocorrer a necessidade de fazer em alguma fase posterior. Então, eu já repito, já disse uma vez, essa aula eu vou estar falando mais para frente sobre as 4 fases de um pequeno grupo saudável, e na segunda fase é a fase da evangelização. Então é nesse período em que mais convidamos pessoas. Mas pode acontecer de vir uma visita ou de acontecer uma visita durante outras fases também. Tá certo? Então apresente as visitas, que elas se sintam amparadas, bem acolhidas e bem recebidas em nosso meio. Agora é a 6ª parte, estudo da Bíblia. Deve ser feito em forma de dinâmica de grupo, onde todos são levados a ler e expressar de forma simples e informal seu ponto de vista, experiências e compreensão sobre o tema em pauta. Sugerimos que o estudo seja indutivo, pois leva os participantes a um estado de observação que gera descobertas sobre o que a Bíblia diz. Então, quando eles leem, eles começam a observar o que está contando a história, né? Segundo aspecto é que traz aos participantes a interpretação que gera compreensão sobre qual é o sentido do tema exposto. Então, quando eles passam a interpretar, passam a analisar o texto, interpretando o sentido daquele contexto, você agora começa a ter uma compreensão melhor. E o terceiro aspecto importante tem a aplicação no dia a dia dos participantes, levando-os à ação dentro do objetivo do tema exposto. Então, qual é a aplicação que eu devo ter na minha vida? O que isso pode realmente resultar em benefício para a minha vida? Então, realmente, o estudo da Bíblia deve ser dessa forma, levando os participantes a ler, depois discute a interpretação que dizia naquela época, qual era o contexto, e depois aplica-se para a nossa vida. Hoje, o que eu devo aproveitar? Em que eu posso usufruir? O que isso aqui aplica-se para a minha vida, para mim hoje e para a minha família? Então, o estudo da Bíblia é realmente muito profundo. Cuidado, não demore muito, dentro do tempo, de 15 a 20 minutos, mas que seja realmente um estudo enriquecedor, em que crescemos mais ouvindo a voz de Deus. A oração, nós falamos com Deus, e no estudo da Bíblia Deus fala conosco através da impressão profunda do seu Santo Espírito. Agora a 7ª e a última parte é a confraternização. Esta é uma parte muito especial. Cumpre o que está em Atos capítulo 2, verso 42 e o verso 46. Só temos o cuidado para não deixar tudo nos ombros do anfitrião. Bom é que cada membro contribua com sua parte. Não é obrigado que em cada reunião tenha alimentação, mas é bom ter. É realmente um elemento muito importante. Você só gosta de, normalmente, comer com amigos, com pessoas que você ama. E com certeza, nesse momento de confraternização, muitas vezes você acaba ouvindo testemunhos. Às vezes se torna um momento até mais espiritual que às vezes no próprio momento ali do estudo da Bíblia é outro momento. É impressionante, as pessoas estão mais abertas. Então é um momento muito proveitoso. E com certeza, nunca esqueceremos desses momentos tão felizes em que passamos juntos na confraternização. Que Deus abençoe o seu pequeno grupo dessa forma. Amém. Então, dessa forma, concluímos a nossa aula de hoje. Pequenos grupos, comunhão e ação, parte 1.
Que o seu pequeno grupo seja realmente enriquecido com essa experiência. Que possa ter realmente uma experiência muito maior do que teve até agora. E sendo dessa forma, iremos estar nos preparando para a breve volta de Jesus. Que o seu pequeno grupo seja uma bênção no bairro aonde está. Deus abençoe.